Olá, boa tarde, tudo bem? Eu sou o Clébio Cavagnoli. Hoje é dia 19 de outubro de 2016. Você vai ver imagens ao vivo da capital paulista, de onde falamos para todo o Brasil e também para vários países pela Record News Internacional. Boa tarde, eu sou Marcela Raal. O INSS está fazendo uma revisão nos benefícios e muitos aposentados vão ter que devolver dinheiro ao governo. O Instituto considerou irregular os pagamentos de auxílios suplementares incorporados à aposentadoria. E a cobrança já começou. Alguns valores chegam a mais de R$40 mil e são baseados no Índice Nacional de Preços ao Consumidor, ou na taxa Selic. O órgão diz que há possibilidade de parcelamento. Muitos aposentados estão procurando os sindicatos e entrando na justiça contra essa decisão do INSS. O governo planeja economizar com ajuste nas contas, que inclui também a revisão do auxílio-doença. E você, concorda com essa revisão? É o que a nossa enquete de hoje quer saber. Para votar, entre nas nossas redes sociais, use a hashtag #LinkRecordNews. Agora vamos aos destaques de hoje. Operação Lava Jato. Ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, é preso em Brasília por ordem do juiz Sérgio Moro. Ele será levado para Curitiba em avião da Polícia Federal. Ainda na Lava Jato, Justiça da Suíça autoriza envio de provas sobre a Odebrecht ao Brasil. Chegada do calor acende alerta para as doenças típicas do período. Saiba como se proteger. Divida sua opinião com a gente, participe do nosso jornal, porque começa agora a segunda edição do Link Record News. E a gente abre esta segunda edição do Link Record News com informações da prisão do ex-deputado e ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, que aconteceu no início da tarde de hoje em Brasília. A Polícia Federal fez uma operação na casa dele, inclusive. Pois é, a prisão e a busca foram autorizadas pelo juiz federal Sérgio Moro, que passou a tratar do caso do ex-parlamentar depois que ele perdeu o foro privilegiado com a cassação do mandato. A casa de Cunha fica na Barra da Tijuca, na zona sul do Rio. A prisão dele é preventiva, ou seja, por tempo indeterminado. O ex-deputado é investigado sob suspeita de ter recebido propinas para liberar recursos da Caixa Econômica Federal, entre outros crimes. Cunha é réu da Operação Lava Jato sob acusação de corrupção, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. O processo estava no Supremo Tribunal Federal, mas com a cassação do PMDBista, desceu para a primeira instância na Justiça Federal do Paraná. O ex-deputado é acusado de receber R$5 milhões de propina em contas na Suíça, abastecida com dinheiro originário de contratos de exploração de petróleo da Petrobras na África. Ele nega essas irregularidades e diz que as contas pertencem a trustes, que são instrumentos jurídicos usados para a administração de bens e recursos no exterior e não a si próprio. A gente vê agora as imagens ao vivo do avião da Polícia Federal, onde Eduardo Cunha, o ex-deputado Eduardo Cunha, será levado para a Polícia Federal de Curitiba, onde ficará preso. Lembrando que essa prisão é preventiva, essa prisão foi um mandato expedido pelo juiz Sérgio Moro no início da tarde desta quarta-feira. Eduardo Cunha foi preso, lembrando, no apartamento dele em Brasília, e a casa dele também foi alvo de busca e apreensão por parte da Polícia Federal, a partir então desse pedido do juiz Sérgio Moro. Você acompanha então o momento em que o jato da Polícia Federal começa a taxiar ali no Aeroporto Internacional de Brasília, com destino a Curitiba, uma viagem que deve levar em torno de 2 horas. A previsão, inclusive, dada pela própria Polícia Federal, era de chegada ao aeroporto Afonso Pena, nas imediações de Curitiba, por volta de 5 horas da tarde. Isso deve se cumprir, uma vez que o jato vai taxiando, aguardando apenas autorização para levantar voo. A gente aproveita então para analisar essa prisão de Eduardo Cunha, que pegou a muita gente de surpresa nessa tarde, por telefone com o jurista e professor de Direito Constitucional da PUC São Paulo, professor Pedro Serrano. Enquanto ele conversa com a gente, você vai tendo as imagens então do avião que pode decolar a qualquer momento. Doutor Pedro, boa tarde, obrigado por conversar com a gente. Acho que a primeira pergunta fundamental, professor, é saber se essa prisão do Cunha, uma vez que preventiva, ou seja, por tempo indeterminado e de uma forma tão inesperada, ela é constitucional? Ela está dentro daquilo que regem as leis a respeito disso? Olha, pelo que eu vi de justificativas, eu vi 10 justificativas apresentadas aí na mídia
por quem fez o pedido, o Ministério Público, né? Eu creio que essas justificativas não são satisfatórias para poder justificar a prisão preventiva dele. No Brasil, não é um problema da Lava Jato, diga-se, no Brasil há, na nossa jurisprudência, uma banalização inconstitucional das prisões preventivas e cautelares em geral. Para você ter uma ideia, nós somos o 4º país do mundo em aprisionamento, ao contrário do que se pensa. Nós aprisionamos muita gente, são mais de 600 mil aprisionados, e desses aprisionados, cerca de 40%, um pouco mais, são aprisionados em prisões cautelares, ou seja, sem ter tido direito de defesa ainda. Então, na nossa jurisdição penal, a prisão cautelar é banalizada, até sob o argumento de que a sociedade quer uma resposta, quer se punir, só que ela não deve ser instrumento de punição, não pode ser, né? As razões alegadas que eu vi são razões que dizem respeito a uma suposta tentativa de obstrução por parte do deputado quando ele era presidente da Câmara e exercia o mandato de deputado. Isso são fatos passados. A cautelar não é forma de punição de fatos passados. Era uma forma de acautelar, de proteger o processo penal com relação a fatos hoje existentes e comprovados. Então, realmente, me parece que há pelo menos uma suspeita de que essa prisão seja mais uma prisão inconstitucional e potencialmente abusiva por parte da jurisdição brasileira, né? Agora, professor Pedro... Isso independendo do fato de que, obviamente, o deputado Cunha é uma pessoa que a sociedade tem uma má impressão da atuação política dele. Eu mesmo compartilho dessa visão negativa em relação à conduta política e pessoal dele na política, né? Mas eu acho que essa é uma outra discussão, nós não podemos confundir as coisas. Quando um ser humano é preso de forma ilegal, toda a humanidade está sendo ofendida, porque são os direitos do homem e os direitos fundamentais que estão sendo ofendidos ali. Agora, professor Pedro, quem fala... A gente perdeu o contato com o professor Pedro Serrano, ele que é jurista e professor da PUC. Ele falava exatamente sobre a constitucionalidade a respeito desse pedido de prisão preventiva, que na avaliação dele, então, não tem argumentos e alegações suficientes para que Eduardo Cunha, ex-presidente da Câmara, seja preso. A gente vai tentar retomar o contato daqui a pouquinho. Agora a gente segue direto ao vivo para Curitiba, no Paraná, onde está Thaís Pomin com mais informações sobre a prisão do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Eduardo Cunha, inclusive, que está indo já nesse avião da Polícia Federal para Curitiba. Thaís, quais as últimas informações que você tem por aí? Boa tarde. Olá, Marcela, Clébio, boa tarde a todos. A assessoria da Polícia Federal acaba de confirmar que a previsão de que Eduardo Cunha chegue e desembarque aqui em Curitiba seria às 4h30 da tarde. Então, ele embarca num jato da Polícia Federal, como vocês mostram as imagens por aí, direto de Brasília para Curitiba. Então, ele vai direto para a sede da Polícia Federal, onde ele deve permanecer detido. A previsão é de que amanhã pela manhã, e não hoje, que ele passe pelo exame de corpo de delito no IML, que é sempre de praxe depois da prisão. O despacho, o pedido, de prisão preventiva de Eduardo Cunha, assinado pelo juiz Sérgio Moro, foi feito ontem ainda. E lembrando, como foi dito em todas as edições do Link, que o PMDBista perdeu o mandato após ter sido cassado em plenário na Câmara Federal em setembro. Com isso, ele perdeu o foro privilegiado, que é o direito de ser processado ou julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Por isso, então, o julgamento passou a acontecer aqui no Paraná pelo juiz Sérgio Moro. Cunha é acusado de receber propina em contratos firmados da Petrobras na África do Sul para exploração de petróleo e também de usar contas na Suíça para lavar dinheiro. Na última segunda-feira, Cunha intimou a defesa de Moro para que apresentasse uma defesa prévia, para que apresentasse uma defesa prévia em até 10 dias. Como o STF já havia aceitado a denúncia, Moro apenas continua julgando o caso por aqui, a partir de onde o processo havia parado, então, no Supremo. Clébio e Marcela, eu volto com vocês. A qualquer momento nós trazemos mais informações, então, da chegada de Cunha aqui em Curitiba, que está prevista, lembrando, para acontecer por volta das 4h30 da tarde. Perfeito, Thaís. Muito obrigado pelas informações. Você tem aí o momento da decolagem do jato da Polícia Federal, então,
já deixando o Aeroporto Internacional de Brasília com o ex-deputado, ex-presidente da Câmara dos Deputados pelo PMDB do Rio de Janeiro, Eduardo Cunha, a bordo, com a previsão, segundo a Thaís Pomen, de chegada a Curitiba por volta de 4h30 da tarde, de onde seguirá do aeroporto diretamente para, a carceragem da Polícia Federal. A gente retomou contato com o Dr. Pedro Serrano, professor, então, da PUC São Paulo, e perguntamos ao professor a respeito da constitucionalidade. Agora, professor Pedro, uma questão também que fica muito latente nesse pedido de prisão que foi colocado pelo juiz Sérgio Moro, é que ele poderia até fugir, considerando que teria dinheiro no exterior, teria contas no exterior. Essa possibilidade não seria o suficiente, então, eventualmente, para que a prisão fosse decretada e efetivada como foi? Eu creio que não, porque é uma possibilidade teórica, uma suposição que a pessoa vai fugir. Senão, todo mundo que fosse processado, quase todo mundo, poderia ser preso com esse argumento. É evidente que não. O que a Constituição protege o processo é evitar a fuga, mas uma fuga tentada, em que se comprove que a pessoa está tentando fugir, que ela está buscando a fuga. Isso não foi comprovado pelo TCE em momento nenhum em relação ao ex-deputado, né? Quer dizer, se fala que ele tem dinheiro, então ele pode fugir. Tudo bem, mas isso não é argumento. Quer dizer, não é o fato da pessoa ter dinheiro, ter recursos no exterior ou que aqui, quer dizer que ela vai fugir, né? Ao contrário, parece que o deputado tem residência certa, uma pessoa encontrável, tanto que foi encontrada facilmente agora, né? Então eu sinceramente não estou. Ele se apresentou, o juiz se apresentou através de advogados, em suma, quer dizer, eu não estou vendo motivo concreto no plano jurídico para realizar a prisão. É que aqui no Brasil, eu insisto, não é um problema da Lava Jato, isso eu não estou, inclusive, tratando especificamente da Lava Jato quando eu falo isso. É um problema da nossa jurisdição em geral, dos nossos tribunais, dos nossos juízes. Eles, em geral, têm concedido prisões preventivas de forma muito banal, com base, como você falou, como teu exemplo, ou tua situação, com base em pressuposições, em hipóteses, e não em fatos concretos, o que levou uma imensa quantidade de gente hoje aprisionada de forma cautelar. A sociedade, provavelmente isso por conta da pressão da sociedade, que quer ver gente presa, acha que isso soluciona os nossos problemas, o que é uma ilusão, né? Na realidade, o que há no Brasil é uma vulneração cotidiana aos direitos fundamentais do cidadão, de uma forma que não há, creio, pareado, não há par no mundo, né, civilizado e ocidental, desse tipo de comportamento. Quer dizer, é um comportamento inadequado da nossa jurisdição, incompatível com a nossa condição, né? Eu creio que a cidadania deve ter atenção a isso. Eu sei que não é simpático o que eu estou falando, né? Porque as pessoas desejam ver Eduardo Cunha preso. Mas nós temos que entender que é importante, é um valor humano, cuja eficácia desse valor tem mais de 200 anos, que se comprova que é o melhor método de agir, né? Quer dizer, é de que a pessoa só seja presa depois de condenada, após apresentar defesa, após ser ouvida, né? Isso é algo absolutamente fundamental. Pior que seja a pessoa do réu, né? É importante respeitar os seus direitos. Qualquer ser humano tem direitos. Então eu creio que esses direitos têm que ser observados. Não observar esses direitos, em toda a história humana, se demonstrou que acaba terminando na desordem, no caos, na tragédia. Não é o melhor caminho. São mais de 200 anos de civilização moderna que comprovam que observar esses direitos é que é o caminho adequado para realizar a justiça penal. Agora, professor Pedro, ainda sobre essa questão da constitucionalidade, né, a respeito do pedido de prisão preventiva, você citou alguns fatores que mostram que talvez não fosse necessária a prisão preventiva de Eduardo Cunha. Só lembrando que os procuradores listaram uma série de episódios em que Cunha teria agido para obstruir as investigações da Operação Lava Jato. E outra questão que eu fiquei na dúvida agora, faltou o flagrante em alguma situação, como foi no caso do Delcídio do Amaral, e outra questão também é a respeito sobre a defesa dele. A partir de agora, ele pode recorrer? Como que a defesa pode agir para tentar que ele responda a esse processo em liberdade? Veja, coincide o que você falou com o que eu li até agora também. Óbvio que eu não estou com o processo na mão, a minha posição sempre pode mudar, verificado o novo fato, né? Eu estou falando com base nos fatos que chegaram ao meu conhecimento. Realmente o que chegou ao meu conhecimento é que a Procuradoria apontava fatos pretéritos em relação à conduta dele, quando ele era deputado, presidente da Câmara. Se ele obstruiu a justiça naquela época,
Ele deve ser punido por isso num processo que vai apurar. Obstrução da justiça é crime, né? Mas não é motivo para cautelar. Nós estamos fazendo não de uma prisão que pune, nós estamos fazendo uma prisão que protege o processo. Os atos que ele praticou como deputado ou presidente da Câmara, ele não pode praticar mais, porque ele não é mais deputado. Então cessou a condição de possibilidade da prática daqueles atos. Se cessou, não tem sentido ele ficar preso, ou estar preso, ou ser preso por isso, né? Teria que haver alguma conduta dele hoje que fosse comprovada e que ameaçasse com gravidade o processo em andamento. Isso me parece que não há. Então, é você entender de uma forma muito extensiva a possibilidade de prender preventivamente esse tipo de situação apontada. Essa interpretação extensiva não é permitida pela Constituição. Ela tem sido usada pela jurisprudência, mas contrariamente à Constituição, né? Então, eu tenho uma posição a priori de que, no mínimo, há uma suspeita de inconstitucionalidade nessa prisão do deputado. Insisto que eu sei que não é uma atitude, vamos dizer, simpática, mas o meu papel como professor de direito constitucional não é ser simpático, é afirmar os valores que a Constituição tem em cada caso que ocorra, vamos dizer, nessas questões públicas. O que a defesa deve fazer agora é tentar recorrer, para tentar ver se obtém alguma ordem de habeas corpus, etc. tal, nos tribunais superiores. O que a gente tem visto na Operação Lava Jato e mesmo em outros processos penais é que a jurisdição tende a se comportar favoravelmente a esse tipo de prisão, o que, a meu ver, é um equívoco. Eu diria que a situação do deputado Cunha é realmente difícil, embora ele até tenha razão no plano constitucional. Perfeito, professor Pedro Serrano, professor de Direito Constitucional da PUC São Paulo. Agradecemos muito a sua disponibilidade e esclarecimentos, desejando tê-lo novamente no futuro para novas análises. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom, agora a gente vai voltar a mostrar as imagens ao vivo do jato onde está o ex-deputado Eduardo Cunha. As imagens, ele partiu então agora há pouco de Brasília, indo para Curitiba. Aí essas imagens então recuperadas, né, do jato da Polícia Federal, onde estava o ex-deputado Eduardo Cunha. Ele acabou de partir, então a gente inclusive mostrou a imagem do jato embarcando para Curitiba. A previsão é que chegue por lá por volta das 4h30 da tarde. Para a sede da Polícia Federal em Curitiba, onde deve ser preso. Lembrando que essa prisão é prisão preventiva por tempo indeterminado durante toda essa apuração, investigação e aí durante também o processo em que ele vai ser julgado e condenado. Ainda não há um prazo de quanto tempo o ex-deputado Eduardo Cunha, que é acusado de participar do esquema de corrupção na Petrobras, ele vai ficar preso na carceragem da Polícia Federal em Curitiba. A gente aproveita para relembrar você também que Cunha perdeu o mandato de deputado federal em setembro, após ser cassado pelo plenário da Câmara dos Deputados. Com isso, claro, ele também deixou de ter o foro privilegiado, que é o direito de ser processado e julgado no Supremo Tribunal Federal. Por isso, ficou sujeito, então, ao juiz Sérgio Moro, da Primeira Vara Federal de Curitiba. E aí, claro, no caso de uma condenação, ele terá condições de recorrer ao Supremo Tribunal Federal, mas a gente relembra que vale a lei de que, se condenado, ele deve, aliás, permanecer preso, lei que mudou há pouco tempo, há menos de um mês, e aí ele recorre encarcerado a uma tentativa, então, de liberação. Ao longo de toda a nossa programação, você vai ter, então, informações a respeito da chegada de Eduardo Cunha a Curitiba e também a repercussão da prisão do ex-deputado e ex-presidente da Câmara na tarde desta quarta-feira. E o Link Record News faz uma pausa agora para os nossos apoiadores e volta em instantes. A seguir, mais informações para você, inclusive da própria prisão de Cunha e, claro, mais detalhes de tudo que acontece no Brasil e no mundo. Não saia daí. Até já. 3 da tarde, mais 27 minutos. Estamos de volta ao vivo com Link Record News e mais informações para você. Pois é, autoridades admitem que o fim de uma aliança entre facções do Rio de Janeiro e São Paulo pode ter começado uma guerra dentro dos presídios, principalmente no norte do país. A nossa repórter Carla Chaves tem mais informações. Oi, Carla.
Olá a todos que acompanham o Link Record News. O novo secretário de Segurança aqui do Rio de Janeiro, Roberto Sá, admitiu que a situação é preocupante, mas garantiu que todos estão trabalhando para amenizar o problema e que, pelo menos por enquanto, não há riscos para a população. O secretário de Administração Penitenciária de São Paulo, Lorival Gomes, disse que antes havia um clima de harmonia entre as facções, mas que isso acabou. Inclusive, o fim dessa aliança já estaria gerando rebeliões e mortes em presídios aqui do país. Por enquanto, as autoridades não divulgaram o motivo desta ruptura. Voltamos ao estúdio da Record News. Obrigada, Carla, pelas suas informações. Muito bem, a gente volta a falar, portanto, da prisão de Eduardo Cunha, ex-deputado pelo PMDB do Rio de Janeiro e que também foi presidente da Câmara. Nossa conversa ao vivo agora por telefone é com o advogado especialista em direito eleitoral, doutor Alberto Rolo. Doutor Alberto, boa tarde, obrigado por conversar com a gente mais uma vez. Boa tarde, Clébio. Boa tarde, Marcela. Vamos tentar de novo. Eu estou aqui no Tribunal de São Paulo, pelo celular. Vamos tentar que a minha não caia dessa vez. Doutor Alberto, nós conversamos diversas vezes aqui nos estúdios e em algumas delas o senhor havia previsto que Cunha poderia ser preso em algum momento depois que perdeu o foro privilegiado. De um modo assim bastante interessante, foi preso de surpresa nessa tarde sob a alegação de que pode trazer complicações, prejuízos ou algum tipo de situação que venha atrapalhar as investigações. O senhor concorda com essa prisão? Exemplo até do que nós conversamos agora há pouco com o doutor Pedro Serrano, o senhor acredita também que seja inconstitucional? Olha, Kleber, era exatamente a minha primeira tentativa de participar foi nesse sentido. Eu estava de manhã na faculdade, ninguém comentou nada, eu tenho colegas juízes, colegas promotores, ninguém falou nada. E depois que eu vim para o tribunal, aí que essa notícia surgiu. E como você mencionou, algumas vezes nós mencionamos que a possibilidade de prisão provisória ou prisão preventiva tem requisitos expressos na lei. Os dois mais comuns são que o réu possa atrapalhar a investigação, influenciar na obtenção de prova ou conversar com as testemunhas e atrapalhar, né, a obtenção das provas. E um segundo motivo seria a possibilidade de fuga. Quer dizer, quem tem dinheiro, quem tem relações fora do Brasil, de repente pega o avião e vai embora e tá, bye-bye para a justiça brasileira. Então, me parece, e quando você disse, Cléber, que a gente já tinha conversado sobre isso, não é ter bola de cristal, não. É só analisar a conduta do juiz Sérgio Moro nos últimos meses, e ele fez isso com todos os investigados, com todos os denunciados, quando ele recebeu denúncia. A maioria, se não são todos, a maioria ele agiu dessa maneira, ele decretou essa prisão. E mais, essa prisão da maioria não foi revertida, isto é, tem muita gente que continua presa, o que significa que quando o juiz Sérgio Moro decide, ele decide com robustez, ele decide com fundamento, e nenhum tribunal superior tem reformado essas decisões dele, Cléber. Agora, doutor Alberto Rolo, a gente perdeu o contato no Hora News, o Clébio ainda não estava no ar, mas enfim, retomado o contato, doutor, o que os procuradores alegam, o que eles pediram a previsão preventiva, foi exatamente a questão de obstrução de justiça, risco do andamento do processo e também risco de fuga, até pelo fato de Eduardo Cunha ter dupla nacionalidade e contas com dinheiro secretas no exterior. Por causa disso, então, que foi aceito esse pedido de prisão preventiva. Você acha, então, que com esses argumentos, essa prisão, então, preventiva é válida? E outra questão também que eu gostaria de saber é a respeito de quanto tempo pode durar uma prisão preventiva. É por tempo indeterminado, mas enquanto ele não é condenado, processado e julgado e condenado, quanto tempo isso pode durar? Durante as investigações, o juiz ele vai determinando isso com o passar do tempo? Como que é feito esse processo? Então, vamos lá, Marcela. Primeiro ponto que você levanta, né? Se a prisão preventiva foi com esses fundamentos, o juiz concordou com esse pedido do Ministério Público, significa que ela tem fundamento expresso na lei. Então, a prisão é legal. Por isso que eu disse que vai ser difícil derrubar neste momento. Agora, a segunda análise da sua pergunta, por quanto tempo ele pode ficar preso? Se a motivação é que ele atrapalha a investigação e que pode fugir, então, a partir do momento que terminar a coleta de provas, a investigação já foi feita atrás pela Polícia Federal, mas a instrução processual, que é o termo jurídico, quando terminar a instrução processual, aí não tem mais motivo para ele atrapalhar essa instrução. Então, ele poderia ser solto. O problema vai continuar, o problema do risco da fuga, né? Agora, lógico que o juiz Sérgio Moro pode revogar em qualquer momento, daqui 6 meses, daqui 1 mês, daqui 1 ano, e ele, em qualquer momento, através dos advogados dele, pode recorrer para a instância superior. E aí, eu repito,
até agora, todas as prisões, ou a maioria das prisões que o juiz Sérgio Moro decretou com base nesses fundamentos, nem o Tribunal Regional Federal lá da região dele, que não é São Paulo, é outra região, e nem as instâncias superiores, STJ e STF, revogaram todas elas. Uma ou outra pontual foi revogada, mas a maioria está mantida. Então eu acho, sei que o Kleber diga que eu tenho bola de cristal, Kleber, mas eu acho que o Eduardo Cunha vai ficar aí alguns meses amargando cadeia até a solução desse processo. Doutor Alberto, duas questões. Primeiro, o juiz Sérgio Moro havia intimado na segunda-feira Cunha para 10 dias em que deveria apresentar a defesa. Esse prazo continua contando, isso ainda está valendo. Em relação à esposa de Cunha, Cláudia Cruz, ela agora passa a ser, então, nessa investigação, uma figura central que pode também ser presa a qualquer momento. Na sua visão, isso pode, de fato, acontecer, complicar ainda mais a situação de Eduardo Cunha? Pelo que a gente lia no jornal, Kleber, as notícias que a gente ouvia era que um dos medos principais de Eduardo Cunha, quando ele ainda era deputado, era justamente colocar em risco a esposa dele. Então, a partir do momento que ela é ré e os processos estão tramitando, ela já está respondendo a processos, pode acontecer com ela exatamente a mesma coisa que acontece com qualquer réu, né? Então, ela pode sim, ela corre o risco de ser presa pelo mesmo juiz Sérgio Moro. Perfeito, doutor Alberto Rolo. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Ótima tarde para o senhor. Esperamos contar com sua análise em breve mais uma vez. Obrigado, eu estou à disposição. Um abraço para o pessoal do Record News. Obrigado, um abraço. Obrigado. O Link Record News aproveita agora para fazer uma pausa rapidinha para os nossos apoiadores e volta em instantes. Até já. 3h39, Link Record News de volta agora com a sua participação. A gente abordou hoje a questão do INSS, que está fazendo uma revisão nos benefícios e muitos aposentados vão ter que devolver dinheiro ao governo federal. Isso pode gerar 139 milhões de reais de volta aos cofres públicos, mas, claro, os aposentados estão revoltados, entraram inclusive com ações, vão entrar com ações para tentar recorrer dessa decisão do governo federal. O fato é que a gente perguntou para você se você concorda com essa revisão feita pelo INSS e a gente tem uma parcial, uma final, aliás, né, da enquete agora. Durante a primeira edição e também essa segunda, você pôde, então, de certa forma, opinar sobre o tema, fazer a sua reclamação, colocar o que pensa sobre isso e também votar. E é sobre o voto que a gente conversa agora, mostrando para você o resultado final da enquete de hoje. Está na tela a maioria, então, dizendo que sim, 59%, e a minoria dizendo que não, 41%. Muito obrigado a você que votou, participou e nos ajudou a enriquecer essa discussão. Amanhã tem mais enquete para você participar também. O Link Record News faz uma pausa agora para os nossos apoiadores e volta em instantes com mais informações. Não saia daí, a gente volta já já. Link Record News de volta com notícia de esporte. O homem mais rápido do mundo vai parar de correr. Marcelo Admurado, Usain Bolt anunciou a data de aposentadoria do atletismo para 2017. Em uma entrevista ao programa de TV da Jamaica, a lenda das pistas declarou que irá parar com o esporte após o Mundial de Londres, que será disputado em agosto do ano que vem. Além de confirmar a aposentadoria, o velocista, que é tricampeão olímpico dos 100 metros rasos, falou também sobre sua última prova na Jamaica, que será em junho. Bom, e olha, médicos entraram na justiça contra uma decisão que autoriza os dentistas a aplicar botox para fins estéticos. O que eles alegam é que o uso da substância requer um treinamento específico e que a aplicação pelos dentistas é considerada exercício ilegal da medicina. Além de um belo sorriso, agora é possível sair com um rosto mais bonito da cadeira do dentista. O Conselho Federal de Odontologia autorizou os cirurgiões dentistas a aplicar a toxina botulínica, o popular Botox, também para fins estéticos. Antes, eles só podiam usar o produto para corrigir diferenças no sorriso ou entre os dois lados do rosto. Agora, o cirurgião dentista ele também está habilitado a usar para a área tanto de testa, rugas, para corrigir a questão estética e devolvendo um bem social para o paciente. Esta ex-modelo encontrou ainda jovem o antídoto ideal contra o envelhecimento, o Botox. Foi o dentista que fez as aplicações mais recentes dela e que só renderam elogios. Eu achei super interessante, eu não estranhei nada,
Mesmo que é um procedimento que não é uma coisa tão assim, né? Como é que eu posso te explicar? Tão assim invasiva? Eu gostei bastante. Jéssica considera as aplicações um sucesso, mas a Sociedade Brasileira de Dermatologia afirma que o uso do Botox por não médicos é um risco à saúde do paciente e que os casos de erro têm se multiplicado nas mãos de profissionais de outras áreas, como farmacêuticos, biomédicos e enfermeiros. Numa sutil aplicação errônea, você pode dar efeitos colaterais muito graves, que necroses, deformidades, assimetrias na aplicação. As sociedades brasileiras de dermatologia e de cirurgia plástica, com o Conselho Federal de Medicina, já entraram na justiça para barrar o uso da substância por dentistas. Para essas instituições, é mais um caso de exercício ilegal da medicina. É inadmissível pessoas darem cursos de finais de semana, 2, 3 sábados, e se propor a conhecer os efeitos adversos das substâncias, as adversidades e, principalmente, se tiver complicação, ele vai ser capaz de tratar? Já os dentistas dizem que o procedimento é comum em outros países e não há o que temer. O cirurgião dentista tem uma formação muito grande na anatomia de cabeça e pescoço. A gente trabalha com agulha o tempo inteiro. Então, a anatomia da face, músculos, inervações, a gente lida com isso muito bem. E olha, a gente faz um outro alerta sobre saúde para você, porque muita gente acredita que os suplementos vitamínicos ajudam a manter a saúde em dia e a prevenir doenças. As vitaminas são importantes sim, mas na dose certa. Tomar compostos além do que o corpo precisa pode ser prejudicial. Por isso, a repórter Viviane Barbosa mostra o que acontece quando exageramos nas vitaminas. Nosso corpo precisa delas. Mas se passarmos do limite, as vitaminas podem virar grandes vilãs. As vitaminas são importantes, mas não tem sentido as pessoas estarem tomando pílula achando que o fato de tomar uma pílula polivitamínica vai trazer mais saúde. Muitos famosos são adeptos das pílulas da beleza. A jornalista Glória Maria já chegou a tomar 90. É isso mesmo que você ouviu, 90 pílulas por dia, para combater o envelhecimento, a flacidez e outros sinais que não são bem-vindos. Quem também toma várias pílulas é a ex-fazendeira e modelo Denise Rocha, são 26. Ela garante que tudo é com acompanhamento médico. A atriz Maria Fernanda Cândido também recorre às pílulas de proteínas e vitaminas. Aos 42 anos, esse é o segredo da estrela para manter a pele bonita. A nossa apresentadora Xuxa não abre mão da vitamina E e do beta-caroteno, que é a vitamina A. Ambos têm ação antioxidante e protegem as células. As vitaminas em frascos viraram moda. São os chamados suplementos vitamínicos. Essas substâncias não são produzidas pelo corpo, mas são necessárias para ter uma boa saúde. O ideal é fazer uma alimentação balanceada, porque esses nutrientes estão presentes na comida. A vitamina A, encontrada em alimentos como ovos, cenouras e alguns queijos, é muito importante para a saúde dos olhos. Mas lembra que precisa ser ingerida na dose certa? Se passarmos da quantidade exata de que o corpo precisa, podemos ter problema. Tem alguns relatos na literatura científica mostrando que pode aumentar o risco de fraturas ósseas com intoxicação por vitamina A. E também, por exemplo, gestantes no início da gestação, nas primeiras 12 semanas, podem até ter abortamento espontâneo por intoxicação de vitamina A e malformações também. A vitamina C, que está presente principalmente em frutas como acerola, laranja, limão, morango e kiwi, é uma das mais consumidas. Se você ingere muita vitamina C, esse excesso vai ser eliminado na urina. E a vitamina C aumenta a excreção de uma substância que chama oxalato pela urina e isso predispõe à formação de cálculos renais, quer dizer, de pedrinhas nos rins. Já a vitamina D é a queridinha do momento. Ajuda na absorção do cálcio que ingerimos e é indicada também para a saúde dos ossos. Muitos arriscam dizer que pode acelerar o metabolismo, mas o excesso pode aumentar o cálcio no sangue e trazer doenças como a arritmia cardíaca, por exemplo. No caso dos vegetarianos, é preciso tomar B12, presente nas carnes. É importante para o funcionamento adequado dos neurônios e dos nervos. A deficiência dessa vitamina pode ter a sensação de formigamento nas mãos ou nos pés.
Você já ouviu falar que quanto mais colorido o prato, mais saudável é? E a frase é realmente verdadeira. Mas também sabemos que, na prática, nem sempre conseguimos planejar as refeições. Muitas vezes, na correria, comemos lanche ao invés de almoçar e jantamos pizza por preguiça de cozinhar. E aí sempre falta alguma vitamina. Quando a pessoa não tem uma alimentação adequada, então às vezes é necessário fazer uma reposição vitamínica. Porque a falta da vitamina vai causar algumas doenças. Sempre a gente vai recomendar uma dieta saudável, uma dieta balanceada, onde existem, os vegetais e as frutas, que são a principal fonte das vitaminas. Jéssica pesava 97 quilos, emagreceu quase 30. Por causa da dieta restrita, ela precisa fazer uso de algumas vitaminas em cápsulas para evitar a falta de nutrientes no organismo. O meu intuito nunca foi tomar vitaminas para cabelo, unha ou pele, enfim, mas eu acho que acabou meio que contribuindo para tudo, assim. Até para um bem-estar, para se sentir melhor. A jovem de 27 anos conta que já tomou multivitamínico, um concentrado de nutrientes em uma única cápsula. Mas ela não se sentiu bem. Tudo indica que tem rejeição a alguma vitamina. Eu comecei a sentir que estava me causando muita dor de cabeça. Muita dor de cabeça. Deu até precisar parar no hospital uma vez. Ela faz acompanhamento com nutricionista e não abre mão dos suplementos, que são muitos, mas garante que o investimento vale a pena. Na verdade, da mesma forma que você se cuidar sai muito caro, você se descuidar também sai. Então, acho que é uma questão de escolha. Eu julgo como sendo um gasto benéfico, assim, sabe? Eu nunca tomei por conta própria ou que vinha da minha cabeça ou a quantidade que eu achava, não. Sempre foi tudo muito dosadinho. A procura por cachorros roubados ou desaparecidos aqui em São Paulo aumentou nos últimos anos. Por isso, um canil formou uma equipe de detetives que usa até cães farejadores para ajudar os donos nas buscas desses animais perdidos. Foi uma angústia para os donos ver o Lupe, um filhote de 8 meses, na rua seguindo 2 homens estranhos. O vídeo feito por câmera de segurança mostra ele sendo chamado pela dupla. Essa foi uma das pistas enquanto o cãozinho estava desaparecido. Neste outro vídeo, o Lupe já estava em casa. Nosso bebê voltou para casa. Estamos todos contentes. O filhote foi encontrado com a ajuda de um grupo que criou um canil de cães farejadores para buscar animais perdidos ou roubados. Neste vídeo feito pela equipe de busca, é possível ver um cão treinado para encontrar pistas de outro cachorro em ação. Leonardo é adestrador e dono do Simba. Ele e a família entraram em desespero quando o amigo de 4 patas desapareceu. Foi uma tristeza danada. O pessoal, meus filhos choraram bastante. Tenho um filho de 4 anos, o Arthur. Ele é bem apegado a ele, a minha esposa também é bem apegada. E assim, foi uma tristeza total, né? Foram 2 dias procurando com a ajuda da equipe dos cães farejadores. Aos poucos, as pistas foram aparecendo. Simba estava dentro de uma propriedade particular a 5 quilômetros da casa dos donos. O resgate foi emocionante. Foi uma festa total. Choraram pra caramba e foi muito legal. Já a busca por Dora foi mais longa. Foram 20 dias de aflição. No início a gente saiu todos de carro, né, pra tentar achar rapidamente ela e procurando todos os amigos, quem pudesse ajudar, né? No momento foi bem desgastante, bem corrido, estressante. Passamos o dia das 10 da manhã até as 11h30 da noite, por aí, com chuva, tudo. Eu falava pra ele assim, chovia. Eu tô com medo da Dora tá na chuva porque ela tem medo de chuva. Será que ela tá comendo? Ela tá com frio? Será que estão cuidando dela? A ajuda do grupo também foi fundamental. A gente procurou eles nos ajudaram, deram uma boa direção pra gente, né? Levaram a gente aonde indicava, mais ou menos o lado onde ela foi. E a busca também teve um desfecho feliz. Foi lindo. Tem na nossa página o encontro, ela chorava, ela não sabia se ela ia pro meu colo ou pro colo dele. É difícil precisar um período exato de tempo para o rastreamento de um animal. Cada caso é um caso. Mas em grandes cidades, esse trabalho pode levar até 2 dias de buscas. O que ajuda muito o serviço feito pelos cachorros é o trabalho paralelo.
E é preciso muito treinamento para que os farejadores não desviem do foco. Enquanto a gente está procurando, tem pessoas trabalhando, há veículos passando, outros animais soltos, restos de comida no chão, mas talvez o principal fator que atrapalha um pouco a gente é que enquanto a gente está rastreando o cachorro, as pessoas querem brincar com o cachorro que está fazendo um trabalho. Eles ficam meio assim quando a gente fala, não pode mexer com o cachorro porque ele está trabalhando. Jorge é o diretor técnico do grupo e conta que em muitos casos o cachorro se perde dos donos, mas essa não é a causa principal de desaparecimento dos cães. A gente pode dizer que em torno de 10 chamadas, em torno de 6 a 7 casos é relacionado a furto. Então a pessoa, ela pega realmente o cachorro com a intenção de não devolver ao seu proprietário. Segundo ele, em muitas situações, para resgatar o cão, é preciso de apoio até da polícia. Já uma das fórmulas de sucesso para que a história acabe bem é o início rápido das buscas pelo cão. Importantíssimo. A pessoa imediatamente buscar pelos locais aonde já passeou com esse cachorro. Então o cachorro sempre procura por essas referências porque ele já fez xixi nesses locais. Muitas vezes a pessoa fala, eu vou colocar o cartaz no poste. O cartaz no poste ele não é tão importante quanto o tete a tete. Você chegar, entregar para a pessoa e falar com ela e essa pessoa se comover com a situação do seu animalzinho perdido. E por último buscar nas redes sociais e buscar espalhar o máximo possível essa informação. Muito bem, essa edição do Link Record News fica por aqui. Quer sugerir algum assunto para o jornal? Mande uma mensagem para o nosso WhatsApp. Participe também nas nossas redes sociais. Use a hashtag Link Record News. E a gente se encontra, você sabe, de segunda a sexta-feira, sempre em 2 edições, às 11 da manhã e também às 3 da tarde. Fique agora com o Pet Channel, mas siga participando e acompanhando tudo que acontece aqui pelas redes sociais. Até amanhã, Record News, informação para você crescer.